Qual que é o nosso tema de hoje, Samuca? É consequências do populismo fiscal. Isso aí, olha só, essa semana, assim, a gente foi escutando, né, ao longo da semana passada, muitas questões sobre o PEC de transição, sobre a possibilidade ali, né, de ampliação de gastos. E aí eu quis trazer para a gente entender um pouco melhor uma historinha que eu chamei de Condomínio Brasil. E aí eu queria trazer para vocês verem se vocês conseguem compreender comigo esse raciocínio. Olha só, imagina eu, pelo menos, né, moro num prédio, moro num grande condomínio. E aí, imagine o seguinte, nesse condomínio, o síndico é um baita contador, sabe daqueles mão de vaca mesmo, que arrecada sem dó nem piedade os valores mensais dos moradores, bate na porta, enche o saco para o pessoal pagar. E aí, né, esse cara, ele é muito responsável, ele paga as contas religiosamente, mantém reserva para obra, para manutenção no prédio, é daqueles caras turrão que veste só cinza, sabe? E que, tipo, anda por aí mal-humorado e faz tudo para não gastar o dinheiro dos moradores à toa. E aí, né, em compensação, tem vários condôminos que ficam reclamando. Então tem lá a moça do 201 que vive queixando da necessidade de ter um porteiro 24 horas no prédio, né, uma vez que ela chega tarde da faculdade, queria se sentir sempre mais segura, né, ao chegar no prédio. O outro, né, que é o senhor do 404, pede a instalação de elevador porque não aguenta mais, né, já está ficando mais de idade, não aguenta mais subir escada. Enquanto uma grande família do 302 fica pedindo para fazer o quê? Para construir um parquinho, né, um playground para as crianças lá dentro da área do prédio. E aí, o que acontece? O síndico, né, muitas vezes ele tem que dizer não para os pleitos dos seus colegas. Ele entende que apesar de vários pedidos, de várias solicitações, o prédio ele precisava, na verdade, era de uma reforma estrutural, porque ele já estava ficando muito velho. Então seria necessário alterar ali a rede elétrica, as tubulações, fazer uma vedação, por exemplo, nos telhados, porque está chegando agora a época de chuva mais pesada, e aí pode ter vazamento, né? E se tem vazamento, estraga ali os apartamentos, principalmente os que ficam ali nos andares mais altos, né? Então, o que acontece? Com o foco nessas situações, esse síndico turrão, ele conseguiu juntar o caixa ao longo do mandato dele de R$200 mil para fazer essas obras, essas reparações pretendidas. Só que aí o que acontece? Imagina que antes desse síndico conseguir gastar esses R$200 mil, chegou que é a troca de período de síndico. Então, o que acontece? Novas eleições chegaram e esse cara não era muito popular, porque ele não necessariamente atendia aos desejos ali mais claros, mais evidentes do povo. E aí o que acontece? Os condôminos, né, se rebelam de alguma forma e falam assim, olha só, nós temos R$200 mil em caixa e o senhor não atende às nossas demandas. Então, o que acontece ali? Por mais que o gestor explicasse a necessidade de uma grande reforma, seus altos custos, né, ele não consegue passar isso para os condôminos. E aí um sociólogo vira e fala assim, olha, vamos propor uma candidatura distinta. Eu, morador daqui também do prédio, eu prometo que eu vou cumprir todas as demandas de vocês. E aí ele é eleito, né, como o síndico do prédio. Daí, com essa pauta popular, o novo síndico começa ali a usar o dinheiro em caixa que foi juntado, né, a duras penas pelo síndico anterior, nosso turrão, né? Então, olha só, ele vai gastando dinheiro e começa, contrata porteiro, compra ali os elevadores, manda instalar os elevadores, constrói o parquinho para as crianças, troca os interfones, faz toda uma alteração, às vezes até troca a fachada do prédio. Então ele fez ali toda uma política de boa vizinhança e rapidamente, no seu mandato, o caixa foi consumido, no entanto, sem realizar as reformas que eram pretendidas, as reformas estruturantes pretendidas pelo síndico anterior. Com essa popularidade em alta, o síndico conseguiu ali, inclusive, ser reeleito, né? Então ele vai lá e consegue ali se reeleger, mas ele gastou no primeiro mandato todo o dinheiro que tinha sido acumulado. Aí o que acontece? Agora o prédio está com despesas mais altas, porque tem porteiro, tem faxineira para poder cuidar do parquinho, tem uma série de coisas, mas a rede elétrica, a estrutura de tubulação, de saneamento ainda estava precisando de manutenção. Só que agora já passaram, 4, 5 anos, e aí nós já temos essas redes muito corroídas, muito problemáticas, dando o quê? Manutenções corretivas. E aí o que acontece? Uma grande chuva cai e ele não fez a vedação do telhado, e aí nós temos ali indenizações que têm que ser pagas às pessoas que moram, por exemplo, nas coberturas, que vão ter, né, agora que arcar com toda essa situação.
sem esse dinheiro em caixa, ele vai lá e busca um empréstimo, ok? Busca um empréstimo de 100 mil reais para tentar resolver o restante do problema. Só que como os custos do prédio estavam muito altos, ele não consegue pagar as mensalidades do prédio, desse empréstimo, e ainda, né, vai acumulando essa despesa até o ponto em que no final de seu mandato ele não conseguiu fazer tudo o que ele tinha que fazer e acumula agora uma dívida de 200 mil reais.